O empreendedor, todos os dias, ele tem desafios. Total. E nunca você vai achar que vai acabar o desafio. Sempre vai ter um novo desafio. Sim. Mas cada camada de dificuldade que você passa, ela te traz entendimento e você consegue visualizar melhor a saída. Repertório, né, cara? Repertório. Olá, empresários! Estamos aqui para mais um Pode Contar Silveira, o podcast onde a contabilidade encontra a estratégia. E antes de começar, não se esqueçam de inscrever no canal. A gente gera muito conteúdo, conversa com muito empresário que fala de gestão na prática. E hoje continuamos com essa saga, né? Conhecer histórias de empresários que fazem a diferença no nosso país. E temos aqui um amigo, um cliente, um parceiro, Robinho Oliveira, obrigado por ter aceitado o convite. Será uma honra bater esse papo. É um cara com um alto astral lá nas nuvens, né? E com certeza tem uma aula para entregar para a gente aqui. É CEO, né, do grupo CNM Fitness, Aqua Fitness. E é isso, cara. Eu acredito que essa história vai ser linda de ser contada e tenho certeza absoluta que muito conteúdo de gestão a gente vai conseguir absorver com você. Maravilhoso. Eu que agradeço o convite. O Silveira é um grande amigo. Obrigado pela oportunidade também. E é sempre bom, né? Estar de frente de pessoas que você se inspira primeiramente e que estão com a gente ali no dia a dia, com a cara na frente, né? Eu falo da empresa. Sim. Você é esse cara que está com a cara na frente, mostra, faz um trabalho esplêndido. Vim aqui a primeira vez, né? Aqui na Silveira hoje. Pô, já é cliente há um tempo, mas não tinha já conhecido sou a cliente, casa, mas não conhecia a casa, né? Mas, primeiramente, parabéns pela estrutura, parabéns pela sua equipe em si, né? E vamos lá, vamos navegar nesse horizonte da gestão. Boa, bora. Conta um pouquinho da sua história, como que você nasceu aí, como que vocês chegaram na empresa maravilhosa que vocês têm, essa jornada aí, para a gente se situar aqui e poder desenvolver um bom bate-papo aí sobre gestão. Legal. Então, a CNM, hoje é CNM Aqua Fitness, sim, mas lá atrás ela chamava CNM Sport Center, a primeira identidade dela. E a CNM, ela existe desde 1994. Eu não sou herdeiro, tá? Fica tranquilo, não sou herdeiro. E por que eu falo a história? A história começou antes mesmo da CNM. Eu saí de São Paulo, vim para Jundiaí, que é onde eu resido hoje, onde existe a CNM. Sim. E eu vim de São Paulo para Jundiaí com um propósito, que era o quê? Abrir 3 unidades da rede Smart Fit. Olha. Eu era gestor da rede e levantei a mão com essa missão de começar a bandeira no interior, porque já existia em Campinas. Verdade. Só que ele queria expandir, o CEO na época, o Edgar Corona, queria expandir para Jundiaí. E eu fui o cara que levantei a mão, vamos lá para o interior, não conhecia nada de Jundiaí. E eu sempre conto essa história, Fabião, do seguinte, né? Eu juntei para minha esposa, Jaqueline, até um beijo, Jaqueline, meu filho, o Bernardo. E eu falei para ela o seguinte, falei, cara, para a gente dar altos, né, para a gente avançar para um desejo maior, a gente precisa dar alguns passos largos. Sim. E naquele momento surgiu uma oportunidade da unidade de Jundiaí, não tinha nada no centro lá de Jundiaí. E qual que foi a minha estratégia? Tinha um plantão de vendas lá em Jundiaí, acabado de recém-formado lá, sim, do Flex, sim, Melbourne Empreendimentos. Sim. Eu cheguei lá no plantão de vendas, no corretor, o primeiro, Gadelha, nunca esqueço desse nome, Gadelha, é meu primeiro anjo. Sim. E eu cheguei para ele e falei assim, cara, é o seguinte, eu preciso comprovar que eu moro em Jundiaí, eu sou de São Paulo, abracei uma causa aí de vir expandir uma rede para cá, só que eu não tenho familiar, não tenho ninguém. Se você se passar como meu tio, eu fecho imóvel com você. Olha, que doideira. No primeiro instante ele falou que eu era louco, doidão, falou, meu, você vai fazer tudo isso? Eu falei, não, cara, eu tenho um objetivo. Eu quero expandir, quero crescer, enfim. Esse foi o primeiro lance que eu vim para Jundiaí, foi por esse motivo, sim, pela rede. Legal. Só que a rede eu fiquei fiquei de 2013, comecei a implantação, sim, e saí no final de 2017, sim, da rede, porque eu queria ser diretor, eu queria crescer, sim, enfim, e os nossos propósitos mudaram. Acho que Deus escreve as linhas, né, de formas tortas, né, sim, leva a gente para o objetivo que realmente você deseja. E aí, cara, eu já dava consultoria em Jundiaí para essa academia. Sim. Eu comecei dando aula de dança, eu sou especialista em dança, legal, né, além de gestão. E eu comecei a dar aula de dança nessa academia CNM Sport Center. Olha, que legal. E um dado dia, um dado momento, o dono, Edmilson, na época, pegou, já estava estressado, ele tinha 3 unidades, né, mas já estava cansado,
tinha sofrido um acidente de paraglider, né? Sim. E ele, mergulhador profissional, Olha. chegou e falou, cara, seguinte, tô cansado já, eu toco esse negócio já aqui há anos, sozinho, e não aguento mais. Você tem uma semana aí para pensar se você compra esse negócio ou se eu vendo para um grupo de investidores, de vinhedo. Aí eu virei logo para ele assim e falei, você tá maluco? Oi? Você tá maluco? Como comprar? Ele falou, não sei, vende seu carro, vende, sei, dá seus pulos, dá seus pulos aí, você vem falar comigo depois. Você tem uma semana. Cara, naquela hora assim, eu pensei primeiro assim, acabou minha consultoria, acabou tudo que eu estava construindo ali. Eu falei, saí da Smart Fit da rede, Sim. vou voltar para São Paulo. Falei, cara, tô lascado. Comprei um apartamento Em Jundiaí. em Jundiaí. Minha esposa falou, e agora? Eu falei, não sei, amor. E aí, um belo dia, Leandro Sais, um abraço, Leandro Sais, meu grande sócio, parceiro, falou que o nosso casamento, é um casamento também, né? Esses aí são casados, de fato. De fato, né? Sem aquele relacionamento íntimo, né? Não, sim, só pula essa parte. Pula essa parte. O Leandro me ligou, né? Mandou uma mensagem, Rob, eu vou para Jundiaí, vou fazer um ensaio de casamento, sabe? Aqueles ensaios de quem vai casar, etc. Tal, padre. E aí ele falou, cara, eu vou fazer um ensaio de uma amiga, tal, em Jundiaí. Vamos tomar um café? Eu falei, vamos, demorou. Fui tomar um café com o Leandro. E aí, ele não sabia desse convite. Ele não sabia, nada, zero. E eu tava prestes a desistir. Eu falei, cara, não vou assumir essa bronca aí, né? Nem ferrando. Fiquei tantos anos numa multinacional, mesmo no ramo de fitness, mas o que me rendeu? Quase separado da Jaqueline, que eu não aguentava mais trabalhar, sabe como que é a nossa carga, o dia inteiro. E lá eu era CLT, né, ainda. E aí eu fui tomar um café com o Leandro. Aí sentado lá conversando, eu falei, Lê, cara, eu tive uma oportunidade aqui, o cara me deu um truco aqui, onde eu dava consultoria, dava aula também na CNM Sports Center. Cara, eu vou sair fora e me ofertou academia para comprar. E eu vou falar para ele que não, tal. E o Leandro virou, você tá louco, mano? Eu falei, Leandro, como que eu vou comprar essa academia? Que dinheiro? Não tem como, cara. Ele falou, mas cara, vamos pensar em outras estratégias. Eu falei, Leandro, você não tá entendendo. Você vai ver o tamanho da academia. Aí ele falou, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou ver a academia, vou lá ver com você, e se eu entrar junto com você? Eu fico num período, você fica no outro, e a gente toca a operação. Aí eu falei, você tá falando sério, cara? Ele falou, cara, tô falando sério. Eu falei, eu não brinco com o negócio, cara. Ele falou, eu também não. Eu falei, você vai sair de São Paulo e vir pra Jundiaí. Ele era de São Paulo também. O Leandro morava em São Paulo, cara. São Paulo, tinha estúdio dele, inclusive, lá. Ele até conta uma história, ele vai contar a história dele quando ele vier. O estúdio de 16 metros quadrados, que evoluiu pra academia que a gente tem. O Leandro falou, cara. Eu saio de São Paulo, vim morar de aluguel aqui, a gente fica e vamos tocar esse negócio. Eu falei, beleza, parte 1, ok. Você entra como meu sócio. Parte 2, e o dinheiro? O que nós vamos fazer? Pensamos ali e falei, não, Rob, não vamos dar dinheiro nenhum. Não vamos dar dinheiro nenhum. Sabe por quê? O potencial e o conhecimento. Você veio de uma grande rede, renomada no mercado. E ele com uma grande experiência na academia familiar. Na parte aquática, principalmente. Lá na Quality. Ele falou, não, vamos falar para ele o seguinte, vamos fazer uma oferta que a gente vai entrar na operação, vamos ficar 24 horas ali, ele não precisa vir na unidade e vamos aumentar o faturamento dele. E se a gente aumentar o faturamento dele, a gente vai pagando isso, ganhando confiança e utilizando isso como cota da empresa. Sim, perfeito. Eu falei, mano, esse nosso plano vai ser muito doido. Ah, vamos pra cima, vamos lá ofertar. Marcamos uma reunião, final de semana, ele todo esperançoso, achando que a gente ia trazer uma proposta, checão, como que vai ser. Edmilson, a gente não vai te pagar nada. Aí já fez assim, né, cara? Como assim não vai me pagar nada? Como assim, cara? Não vamos pagar nada, cara. Seguinte, você tem 2 pessoas aqui que estão dispostas a ficar full time dentro do seu negócio. Você tá cansado, a gente tem gás, tem energia. Nós vamos transformar esse negócio aqui. Você não precisa nem pisar aqui. Não precisa mexer na operação. Pode manter o seu Prolabore, que você tira. Tudo que tem na operação, você pode manter. A gente vai trabalhar, só que se a gente aumentar o faturamento 30%, a gente começa a comprar a sua academia. Ele na hora achou lá, xingou, né? Falou, vocês estão malucos. Enfim, delongando um pouco mais pra frente, ele pegou, saímos da reunião, não vai dar certo. Passou uma semana, o Edmilson ligou, falou, ó, a gente pode conversar? Eu falei, lá vem. Aí uma coisa que ele tocou muito, não sei se foi Deus que tocou meu coração para dar oportunidade, mesmo sabendo que vocês não vão dar certo. Vocês não vão dar certo. Ele falou assim? Ele falou assim, mesmo sabendo que vocês não vão dar certo. 2 moleque novo, vocês não vão dar certo.
Que há anos eu toco um negócio como esse aqui, vocês falando que vão aumentar 30%, mas beleza. Mesmo sabendo que vocês não vão dar certo, eu vou dar oportunidade, só para eu ter minha consciência tranquila. Cara, desse dia começou o nosso elo. E aquela história, né, Severiano? Sem você, mas nós fizemos isso, não basta só você comprometer as nossas horas. O que nós fizemos? Comprometemos as horas das esposas. Botamos as duas na recepção. Pô, aí, falou assim, ó, você tava com saudade de mim, eu tava muito longe de casa, agora em casa e na Agora, academia. exatamente. E aí formatamos isso, entramos. Leandro ficou no período, eu fiquei no outro, as meninas entraram cada uma em um período, e aí começamos essa grande trajetória da CNM, sabe, trabalhamos, aumentamos o faturamento da CNM, ele foi confiando, começou a passar um pouco o percentual da empresa pra gente, e a gente confiando, acreditando muito, e só olhava pra frente, cara. Legal. Só olhava pra frente, cuidamos do time, entendemos a lógica, o time precisava comprar essa ideia também. Lógico. Porque ele era um dono, é primordial. É fundamental, porque sem o time a gente não avança. Não, exatamente. Vendemos para o time a ideia, o time comprou a ideia, fomos crescendo os ativos, ele estava com 800 e poucos ativos, fomos subindo para 1.000 ativos e aumentando tudo. Cara, quando a gente estava com 1.200, eu não esqueço dessa época, eu falei, Leandro, estamos chegando, cara, vamos criar uma meta. Se a gente bater 1.300, que aí dava o quê? Um ponto de equilíbrio tranquilo, um pouquinho mais de respiro, a gente bater 1.300, a gente dá um adicional de salário para todo mundo, como meta. E isso, imagina só, 2019, 2020, o que nós tivemos em 2020? Pandemia. Dia 19 de março, foi a pandemia, estávamos com 1.200 e poucos ativos, cara, veio a pandemia, fecha, abre, e a nossa operação, ela funciona 16 horas por dia. Sim. E como que eu vou operar no regime que eles estavam fecha, abre, reduzido, tudo? Nossos ativos, Silveirinha, foi isso aqui, ó. E o ativo, no caso, só pessoal, identifique, seria o número de alunos. O número de alunos, perfeito. E quando você tem cancelamentos, aumenta o churn, que é o cancelamento, o faturamento vai lá pro pé. E as academias também, eu percebo, fazendo um parênteses aí, que muitas vezes prorrogou. Mas não é na hora, talvez, que você ia ter o delay financeiro, era depois, né? Era depois, então, exato. Então deu uma disfarçada, assim, ó, você tem um plano aqui de 6 meses, 3 meses, você continua, o tempo que ficar fechado eu te estendo. Então quer dizer que você continuou recebendo, só que 3 meses depois você ia zerar 3 meses, sei lá, por exemplo. Exatamente. Era isso. E você acabou de antecipar os dois grandes buracos que nós tivemos na operação. O primeiro buraco é dos cancelamentos, que era dos ativos. Na época a gente estava com quase 40 colaboradores. Sim. E aí aquela lei do governo de manter eles, a gente mantinha com parte, mas foi uma loucura, cara. Loucura absurda. Sim. Chegamos assim, o extremo mesmo. E eu falo para você, o que nos manteve vivos foi ter caixa na época. Se não tivesse caixa, Silveirinha, a gente tinha fechado. Imagina. E ainda mais o que você falou. Deu um gap ali, né? E deu um gap. Para a gente retornar, foram duas situações para a gente retornar. Por essa gestão que nós fizemos. Sim. Zerou caixa, zerou total. Ficou nesse abre e volta, abre e fecha. Aí teve 2022, voltou mesmo, né? Sim. De vez. Mas aí entra o segundo desafio que você acabou de falar. Beleza, quem acreditou na gente, continuou pagando. Agora esse cara volta. Beleza, o que eu tenho que dar para ele? Crédito. Sim. Só que o crédito não vai pagar minha despesa. Crédito de uso, né? Não de uso. Receita. Exatamente, eu preciso de novos ativos. Sim. E aí começou outra batalha aqui de desafio de quê? Trazer mais gente. Sim. Trazer mais gente. E eu lembro o contador na época falou pra gente, vocês têm só mais 3 meses de empresa. Vocês não vão aguentar. Porque já zerou caixa, já zerou tudo. E eu lembro claramente, eu tava perto da piscina e aí chegou um cliente nosso, chama Fernando. Se a Fernando estiver assistindo aí, foi o segundo anjo. Eu separo por anjos, porque foi um dos caras legal. Foi o segundo anjo porque tava nessa área ali perto da piscina, ali, né? no limite. E aí o Fernando, gerente geral da Caixa Econômica Federal, chegou e falou assim, ô Bio, te falar uma coisa. Você não conhece, por acaso, empresas que estão precisando do crédito Pronamp? A Caixa está liberando uma remessa, etc. Tal. Você não conhece? Eu fiz assim, velho. E ali a gente ganhou um respiro de mais 4, 5 meses. Sim, com o Pronamp. Com o Pronamp. Aí eu olhei pro Leandro e falei, Leandro, agora
é só olhar pra frente, cara. Sim. Não quero saber as dívidas. Você sabe, Sim, cara, como lógico. não quero olhar pra dívida, não quero saber. E essa verdadeira história, talvez tenha empreendedor aí Com que às vezes não tá certeza. enxergando lá no final do túnel. Sim. E, cara, uma coisa muito clara, que é o que eu vejo em ti, cara, vejo Sim. também na gente que passou isso daí. Se você não confia, você é a única pessoa que vai entender e vai confiar de verdade no seu negócio. Mas é uma característica muito clara do empreendedor. Você que é empreendedor aí também pode comentar pra gente aí se é isso ou não. Exato, É manda. esse quê de loucura aí. Que de loucura. Muitas vezes você acredita naquilo que muitas vezes poucos vão acreditar. E essa é uma característica muito, muito comum entre os empreendedores. É assim, lógico que é um foco, uma fé, um propósito ali, talvez naquilo que... Ou que seja, né? A única alternativa... A única alternativa, skin the game. Cara, eu vou nisso aqui ou já era, ou, né? Mas assim, acaba acontecendo muito desse lado de empreendedor, esse lado de empresário. E é isso mesmo. E aí esse foi o ponto. Abraçamos isso, olhamos pra frente. Cara, só martelando, cara. Martelando, aí os ativos subindo novamente, estabilizando. Cara, conseguimos dar a volta por cima, sabe? Conseguimos. E hoje a CNM, né? Estamos nesse período agora, 2026. Sim. Aí criamos uma meta. Outra meta. Sim. Que a meta é, cara, a gente precisa aumentar mais os ativos, mas a gente precisa buscar conhecimento, já que tivemos essa estratégia toda. E, cara, foi em 2022, 2023 já, Sim. que eu lembro claramente a primeira vitória. A gente comemorando, porque a compra da academia foi sim com faturamento entregue. Só que não dá tempo de você entregar, cara, 1 milhão. Não dá, cara. Sim. Então, o que foi feito? Uma negociação. Entrega em faturamento, o resíduo foi parcelado em 36 vezes para bater o total. Sim. Só que detalhe, né, Severinha? O Edmilson era dono do prédio. Sim. Então ele não se cobrava aluguel. Passamos a pagar aluguel. O aluguel também. E isso aumenta a operação. Sim. Mas mesmo, porque eu friso muito nisso, para saber que o empreendedor todos os dias, ele tem desafios. Total. E nunca você vai achar que vai acabar o desafio. Sempre vai ter um novo desafio. Sim. Mas cada camada de dificuldade que você passa, ela te traz entendimento e você consegue visualizar melhor a saída. Repertório, né, cara? Repertório. Sabe um erro que você fala assim, aí é muito comum na questão financeira e na questão até contábil mesmo, que você falou. Olha a transição que passou a empresa de vocês, né? Não só de sócios, de dono, né? De um dono que estava cansado, uma sucessão que para ele com certeza, uma venda no caso, foi muito bem sucedida, né? Encontrou pessoas que tinham esse fôlego realmente e essa gana aí de aprender e de fazer acontecer, mas realmente isso que é um básico, parece que não, mas assim, ele já tinha um erro crucial na academia dele, que era ele não se pagar aluguel. Perfeito. Então, assim, então as pessoas muitas vezes estão com a sua empresa no seu imóvel, de repente não tem essa conta do pagamento no aluguel proporcional ali ao mercado. E faz diferença, né? Total, né? Acho que aquilo é lucro, é verdade. Aquilo é o lucro. Não, tá sobrando 10, 20, 30, 40 mil reais, mas de repente o aluguel seria 35. Aí você vai olhar, peraí, então não tá sobrando nada. Se eu não for isso, se você não fosse dono do imóvel, não sobraria nada. Então, é um raciocínio aí que houve também essa necessidade de adaptação, mas que já vocês como empresário, porque a gente estava falando sobre repertório, aprenderam que mesmo se um dia o imóvel for meu, exato, eu preciso me pagar o aluguel. Exato, isso já entrou automático, né? Sim. Até eu falo que foi na luta, né? Exatamente. Aprendendo na luta, foi mais um custo que a gente entendeu que, beleza, vamos brigar, vamos trabalhar, vamos lutar, isso é uma despesa fixa nossa. Sim. E pronto. Então eu digo que a fase de superação da CNM como ela toda, né? Nós estamos falando de 2026, Sim. mas esse foi o nosso período brilhante de luta. Sim. Porque depois desse período, a gente buscou tanto conhecimento, cara. E aí, em comum, né? Nos encontramos, sim, né? Lá no Giants. Lá no Giants, né? tudo. Mas essa foi a fase da CNM. A CNM, ela tinha uma história. Sim. Vamos dizer que antes de 2019. Sim. Vamos falar de 18, 19 ali. E depois de 2019, outra identidade. Sim. Que é onde nós entramos com o corpo e alma, viemos mantendo ainda a cultura que ela tinha. Só que nós passamos por algumas transformações, trazendo mais a nossa cara, mudando a identidade. Sim. E hoje nós mudamos de novo a identidade.
ela tá na versão 2.0 CNM, Legal. porque cada faixa, né, a gente pensa muito na pirâmide, você talvez se não tenha muita ciência disso, o empresário ele tem uma pirâmide, né? Sim. E ele tem as fases dele, a gente aprendeu muito isso lá, né? Tem a fase que você está muito no operacional, a fase Sim. tática e a fase estratégica, que é o desejado de todo mundo, que é Sim. você criar e poder conduzir todo o seu time abaixo, né? Sim. Cara, a gente começou na operação, cara. Operação colocando... Operacional mesmo, primeira Operação, faixa. mão na massa, dando aula, fazendo Sim. 1000 aulas todos os dias. Mas isso foi importante para o quê? Para canalizar qual que era o estilo da nossa empresa. Não, foi ótimo. O segundo pilar foi o quê? Cara, beleza, Lê, agora não dá mais pra gente ficar fazendo tudo. A gente precisa desenvolver uma liderança, Sim. que é a segunda camada. Sim. Hoje, mas às vezes o empresário, o Silveirinho, acha que isso aqui é fácil. Você Não. simplesmente acha assim, o Silveira tá aqui, cara, tem um time de 160 colaboradores, uma empresa fantástica, cara, rodando, maravilhoso. Mas e o Silveira lá? A Silveira existe desde quando? De 77. Mas e o Silveira lá de 80? Sim. E o Silveira é o mesmo Silveira de Não, 2026? é outra fase. É outra fase. outra Quanto fase. aprendizado teve, quanto músculo você criou. Total. Isso que você falou dessa camada, normalmente quando a gente está crescendo e a gente continua na operação, a gente tem o que a gente fala que é o buraco tático. O buraco tático. Perfeito. Basicamente, o buraco tático é aquilo que você não tem gestores abaixo de você. Então, você está ainda com o pé na operação, você está fazendo uma liderança mais da operação, mas você não está olhando estrategicamente. E foi exatamente o que eu encontrei também em 2022, onde teve um boom de crescimento nosso. Foi assim, cara, eu tô com um buraco tático, eu preciso, assim, não é que eu não tinha coordenadores, mas eram poucos perto do crescimento. Então foi um desenvolvimento ali totalmente direto, a força onde a gente jogou maior ali, lógico que foi na implantação de cultura, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas também no programa de desenvolvimento de liderança. Então a gente passou ali de 3 coordenadores na época, que dava uma média de quase 20, 30 pessoas por coordenador, para hoje em torno, média 10 para 1. hoje em torno de 12, 15. Então, é um esforço enorme que não é um resultado e uma resposta imediata. Não é. Então, as empresas vão trabalhando nessa estrutura para poder, de repente, ter um crescimento mais sustentável. Perfeito. Mais perfeito. seguro. Eu acho que é muito que passou todos no crescimento. Hoje a sua equipe é de quantas pessoas lá? Hoje eu tenho quase 30, né? Quase Sim. 30 colaboradores. E a gente tinha mais na época, Sim. mas entendemos que menos às vezes é mais. Sim. Às vezes não. Muitas vezes, quando você sabe jogar estratégico, o menos é mais. Sim. E eu diria que a gente precisa muito aproveitar ainda Sim. algumas funções ali. Mas hoje a gente tem quase 30. Tá, legal. E assim, o que você percebeu, Robinho, nesse público? Porque realmente você está no mundo fitness há muitos anos. Não é só de 2017, 18, 19 para cá, bastante tempo. mas há muito tempo aí como gestor de uma rede gigante, com certeza trabalha com muitos dados. Nossa, demais. O que você sentiu no público? Eu acho que o público, o consumidor, ele vem mudando de hábitos e esse mundo do bem-estar, ele está crescendo cada dia mais. O que você sente nesse público? Principalmente talvez assim, antes pandemia, pós-pandemia, o que você vem sentindo? Cara, é muito louca essa pergunta e até interessante, porque eu pego a base, eu me formei em 2007. Sim. Só que minha segunda faculdade, eu fiz primeiro ADM, e aí é papo para outra história nossa, tive um burnout e decidi ir para educação física. Sim. E a educação física mudou minha vida, o movimento em si. Só que naquela época tinha um perfil de olhar para atividade física. Sim. Você via menos pessoas com idade avançada fazendo, tanto que o dado antes era o quê? 63% da população não faz atividade física. Aí pensa, lá em 2007, você acha que isso mudou hoje? Não, cara. Aí você me pergunta, o público, o que você tem, o perfil do público hoje? O que eu percebo? Uma coisa muito positiva. Os jovens, quando eu falo jovem cara, desde o estímulo dos 14 anos, que já é permitido fazer a musculação, por exemplo, que é um treino resistido, para um outro público de 60 a mais. Sim. Esses dois públicos, eles estão mega incentivados e adeptos à atividade física. Sim. Só que o que eu vejo? Qual que é a minha raiz de olhar aqui? Esses jovens, eles estão olhando muito para um hype do momento. Sim. Porque quantos anos você conhece musculação? Sim.
Então, mas mesmo sendo por um hype, eu vejo uma sinalização positiva. Porque eles estão bebendo menos. Até um dado, eu tenho uma hamburgueria, por exemplo. Sim, sim. O que está acontecendo com o consumo de álcool dessa galera jovem? Está diminuindo demais. Tem resultados da Ambev falando sobre resultados isso, né? da Ambev, perfeito. O crescimento da bebida zero álcool. Exato, perfeito. Então eu vejo um novo estilo de vida aqui para esses jovens. E ao mesmo tempo, o público 60 a mais, eu vejo a preocupação em gerar mais o quê? Longevidade. Sim. Em viver mais. Você tem pessoas que estão passando dos 90 anos. Sim. Aí você me pergunta, tá, Robinho, mas e a galera do meio? A galera do meio é exatamente 63% que ainda não entendeu esse coeficiente. Embora eu tenha jovens aqui, muitos jovens, e tenho muitos idosos aqui, essa massa junta ainda não bate o número de pessoas sedentárias ainda, Severino. Olha, que absurdo. Então você acaba, no geral, mantendo a mesma estatística. Mantendo a mesma estatística. Mas nesses dois polos aqui você tem um crescimento significativo. Exato, exato. Eu vi até uma pesquisa, eu não lembro exatamente o dado, mas que tem um número absurdo de pessoas que 60 a mais que hoje fazem atividade física. Então, é realmente uma estatística daquele grupo mais 60. Exato. Esses teve um crescimento absurdo. Assim. Absurdo, porque tinha uma massa maior vamos falar, não tinha tantos adolescentes. Sim. Tinha uma galera de idade média maior aqui. Uhum. Só que como essa galera que não se movesse tanto para isso, tivesse um incentivo maior dos jovens. Sim. Agora aumentando essa massa. E realmente, esse público aqui, eles entenderam de que gerando e se preocupando com a longevidade, olha o pensamento deles. O pensamento deles não é ficar mais forte. Sim. O pensamento dele é o quê? Fazer as atividades diárias, básicas diárias. Basicamente, tomar banho sozinho. Tomar banho, é isso aí. Tomar banho sozinho. Aos 75. Exato, 75, tomar banho sozinho. Por quê? Começou muito... Aí a gente entra para outra linha, né, cara? Não ter a dependência, talvez, de um familiar. Uma autonomia ali, Quer gerar sua própria autonomia. Legal. Esse eu falo por quê? Porque a CNM hoje, ela tem identidade e ela é uma academia de família. Legal. Eu bato muito isso, não abro mão. A CNM só atende o público familiar. Legal. Isso é uma coisa inegociável para mim lá, o Silveirinho, pra gente que acredita na bandeira nicho que a gente atende. Então eu convivo com essa galera com 60 a mais e extraindo deles. Eles querem viver mais, eles querem aproveitar mais, porque muitas coisas que eles não tiveram a oportunidade de fazer com a minha idade, com a sua, eles querem fazer agora. Sim. Então esse público está muito mais ativo, está vivendo mais. E cara, você deu um gancho de um assunto muito bacana que tem a ver com gestão de pessoas, que tem a ver com liderança, que naturalmente, né, lógico que você tem a origem das outras bagagens profissionais que você passou, mas você já deu uma dica aí que você chamou o time para viver esse desafio junto com vocês. E como que você lida nessa questão de liderança, de gestão de pessoas ali dentro da sua academia? Como que você trata isso? Quais são os seus principais pilares ali para conseguir ter uma gestão de qualidade? Bom, gestão para mim é viva, cara. Gestão para mim, eu, Robinho, falando, gestão para mim é inspiração. O meu primeiro tendão e eu falo muito pro meu time, você nunca, e eu falo de boca cheia isso, tá, Silveirinha? Você nunca vai me ver com a motivação baixa. Então eu não admito que você tenha uma motivação baixa. Sabe por quê, Silveirinha? São 5 segundos. Posso quebrar o protocolo aqui? Não, fica à vontade. São 5 segundos para você quebrar sua energia de bosta. 5 segundos. Conta até 5, você muda essa energia. Sabe por quê? Você não pode depositar a sua energia no ambiente. Sim. Eu não deposito a minha energia, o meu bem-estar no outro. Não faz sentido. Então, que eu coloco top 1, eu tenho que ser o líder inspirador. Sim. Porque se eu não for inspirador e não canalizar essa energia, se eu entregar 50, o que meu time vai entregar? Não esquece. 30. Se eu entregar 30, meu time dorme. Sim. Então, o primeiro tendão para mim é o quê? Ser inspiração. Ser a energia. Porque a energia é o que vai mover o quê? Mover a ferramenta andando. Sim. Segundo ponto que eu lido muito com eles, para você poder ter uma boa gestão. Isso eu aprendi muito gerindo vários times, cara. Sim. Se você não souber, já fica a dica, se você não perguntou pro seu time, individualmente, qual que é o sonho dele, pode ter certeza que você nunca vai entender a maior ferramenta para alavancar o seu negócio.
Porque a gente quer muito colocar os nossos reais objetivos. Sim. Só que quando eu coloquei a pergunta para ele, falei, tá, cara, a gente tem uma meta. Eu fazia muito isso, eu cometi esse erro também, cara. Sim. Cara, a meta é essa. O que você vai fazer para entregar essa meta? Ah, vamos fazer. Fica genérico. Sim. Agora, quando eu sentei e falei assim, Silveira, qual que é a sua meta, cara? Qual que é o seu sonho? Pô, e você ouve coisas mágicas. Cara, meu sonho é ter um apartamento, quero morar naquele bairro ali, quero ter esse carro aqui, quero ter o carro que você tem. Sim. Falei, legal. Vamos construir isso? Vamos construir essa parada? Como que a gente constrói isso? Você nunca mais vai esquecer, ó. Imprime uma foto do seu sonho. Sim. Tem que estar todos os dias visível para você enxergar. Sabe por quê? Porque o dia que você vir com uma energia de bosta da empresa, a empresa, ela não tem nada, a empresa não é ONG, sim. A empresa não é pai, não é mãe. Sim. Mas a empresa, ela está aqui para contribuir. Sim. E o meu maior desejo que eu tento extrair o terceiro ponto para o colaborador é: você não trabalha para mim e para o Leandro. Sim. Porque o dia que você trabalhar para mim, cara, sim. lascou. Perfeito. Você trabalha para você. Sabe por quê? Aquele sonho ali, ó, é meu, não é meu. O sonho é seu. Sim. Então, eu acredito e coloco isso todos os dias no meu time, energia, sonho e o principal, você tem que já desenvolver em ti um senso empreendedor. Sim. Porque eu sei que você não vai ficar comigo para sempre. Sim. Eu quero sim, cara. Eu quero que você se torne um líder de sucesso, queira crescer aqui dentro, que empresa não é igual água parada. Sim. Ela precisa crescer, cara. Perfeito, sim. E eu lembro até hoje, Silveira, quando entrei, lembro até hoje, dia 20 de fevereiro de 2010, que eu entrei no grupo Biorhythm, na rede. O Edgar virou para mim, é o CEO, falou para mim, o Sherman, né? Falou assim, ó, eu vou ser seu pai, igual seu pai e sua mãe não fez tudo o que você quis, né? Não, né? Então deixa eu te falar uma coisa. Você tá entrando aqui para crescer. Porque se não for para crescer, você não vai ficar. Sim. Eu quero que você entre nesse barco junto comigo. Sim. Então você tem que correr atrás dos seus objetivos. Eu sou o meio. Sim, perfeito. Então, esses 3 pontos é o que me alavanca tudo, sabe? Todos os dias. Eu não admito acordar com uma energia, sabe? Ah, cara, o Robinho, não tenho as baixas dele? Tenho. Mas pode ser dizer pro meu time, você nunca vai ver isso, cara. Perfeito. Nunca. Esse é o meu estilo maior, que eu tento traduzir todos os dias. Não, eu acho que e é muito aparente em você, né? Quem convive com você, pô, fala assim, cara, você ficar com preguiça do lado do Robinho, não dá não. Não dá não, porque eu acho que a energia dita mesmo, né? Eu acho que as pessoas estão muito, eu falo muito, o pessoal tá parecendo muito zumbi hoje em dia, Sintomático, sabe? né, cara? Meio que assim, cara, parece que não fica feliz, não fica triste, parece que nada dá bom e realmente o que você falou, contamina, cara, você puxa muito rápido para baixo, mas ao mesmo tempo tem que acreditar que se tiver um alto astral para cima, com certeza você vai puxar também. Você não tem problema, cara? Lógico que tem. Cara, direto. Isso, o problema. Se você, às vezes tem problema que a gente às vezes olha assim e não consegue resolver, né? Sim. No mesmo dia. E eu aprendi muito esse ponto. Às vezes eu vejo as pessoas com problema e elas, cara, ficam ali martelando. Cara, às vezes você precisa de um dia. Sim. Nada como uma noite de sono. Uma noite de sono, vai jogar um futebol. Sim, relaxa. Volta, cara, relaxa. Vai dar uma corridinha, vai correr. De corrida na hora do almoço. Tá falando de corrida na hora do almoço, exatamente. É pra isso que ela serve, pô. Exato, pô. Mas sabe que eu ouvi também uma estatística que 80% dos problemas que a gente tem, a gente que criou. A gente que criou, é verdade. Entendeu? Aí você fala, pô, pensa, só, não, se eu criei, vou pegar um aqui. Por que eu criei esse aqui? Porque a gente passa meia hora e fala, verdade, sobrou só 2. Eu falo muito pro empresário, né? Quem não é assim, cara, a gente é uma máquina de resolver problemas. Cara. E se a gente reclamar e resolver problema, exatamente. Aí ferrou. Então você acaba a nossa matéria-prima, né? Acaba, cara. Pô, quero fabricar aqui. Problema, resolve. Problema. Acabou o problema. E uma outra coisa que é muito chocante, assim, que eu ouvi, que pra mim pegou, e falou assim, cara, agradeça a Deus ter um monte de problema. Porque quando você tiver só um, é saúde. Quando você tiver só essa... Nossa, verdade. Entendeu? Verdade. Porque quando você tem um problema de saúde, você para tudo, cara. Você para tudo. Você só tem um problema. Então, cara, agradece que você tem um monte de problema. Nossa, sensacional, cara. Sensacional. Isso pegou, falou, verdade, cara. Porque se ela um câncer, uma pessoa na sua família, ou uma... Cara, você vai ter um problema só. Um problema só. Entendeu? Nossa, é verdade. E ele é muito gigante. Então vai te paralisar, exatamente. Exatamente. E assim, no caso dessa relação com o sócio, cara, assim, foi muito legal essa afinidade.
Você já tinha uma amizade com o Leandro anteriormente, talvez, né? Eu não sei qual que é o tamanho desse vínculo antes desse café, Esse café. desse café. Mas como que foi? Fala um pouquinho de como vocês administram tanto o relacionamento, né, que pelo desabafo ali do café já era algo grande, já era algo de muita confiança, né, e proximidade. E como vocês lidam com isso hoje para que isso que é um bem maior também do ser humano, que esse carinho, esse respeito, ele não se perca. Legal. Bom, o Leandro é meu padrinho de casamento, Ah, então tá? não Já conhecia. começa. Então, mas esse relacionamento a gente começou com uma empresa lá em São Paulo. Nós tínhamos uma empresa de cursos. A gente dava treinamento, mentoria. Na Sim, parte de educação física era eu, Leandro e mais um outro sócio que é o Leonardo Pinheiro, né? Outro legal. grande amigo. Sim. Então, nosso relacionamento empreendedor já foi ali. Legal. E como toda a sociedade, cara, tem seus desafios. Sim, Tem seus desafios. Mas eu falo que esses desafios sempre vão esbarrar, e pode ter certeza que a maioria das pessoas já tenha passado, você que é empresário, já tenha passado isso com o seu sócio. O primeiro é ego. total. O segundo é não saber jogar a posição certa no campo. Os dois querem jogar a mesma coisa. Sim, Tudo porque o ego acaba arrastando e você automaticamente caminha para cá. sim. E o último ponto é vocês não ter os mesmos valores. Por quê? Se o seu sócio não tem o mesmo valor que você, dificilmente vocês vão conseguir enfrentar dificuldades por longos períodos. Sim, perfeito. Então, o primeiro ponto, tanto que eu e o Lê, a gente tem uma coisa muito forte, cara, que é: eu prefiro numa situação grave perder o sócio, mas não perder o amigo. Perfeito. Isso é top 1 pra gente. Legal, cara. Eu Legal. perco o sócio, mas eu não perco o amigo. Legal. Porque pra gente é isso, estamos aqui, ele tem o perfil dele E tá no valor, né? e tá no valor. Sim. E tá no valor. Então esse é um valor muito grande pra gente. Sim. E a gente foi crescendo de maturidade com vários obstáculos, Sim. com vários embates. Sabe? Errando Eu falo também, aqui, né? cara, você acha que não tem embate com o sócio? Eu Quem tive. não tem aí, faz um comentário. Faz um comentário aí se Nunca você não tem. teve, Nunca tive. Já passa aí o preço que a gente quer esse curso. Já, exatamente, eu quero esse curso. Porque tivemos, cara, vários Sim. embates, tivemos vários embates, mas eu falo que o tempo também te gera maturidade. Total. O maior, pega essa dica, tá? Pega essa dica. O maior entendimento para você ter um casamento de sociedade por longos períodos é você entender o que te incomoda nele. Só que você pegar toda vez o que te incomoda e ver todas as qualidades dele. Falar, Sim, cara, é isso, focar na qualidade. isso. Cara, incomoda isso. De verdade, o que você faz? Abstrai. Olha para os pontos positivos. Isso é uma coisa muito clara. Depois que a gente fez isso, entendemos o papel de cada um, cara, o Robinho vai ser esse cara. Sim. O Robinho não vai conseguir fazer isso que ele faz. E ao mesmo tempo, o Leandro é esse cara. O Leandro não vai conseguir fazer essa parada aqui. Então entendemos os papéis, jogamos do lado certo, os nossos valores são iguais. É inadmissível alguns pontos que nós temos, que nem o ponto família pra gente, é primordial. Sim. Pode acontecer o que for, qualquer compromisso. Você falar, cara, é meu filho, fica tranquilo, eu vou lá. Sim. E idem pra mim também, cara, fica tranquilo, a gente já tem essa troca das Sim. prioridades. Então, esse tripé é o que fortalece muito o nosso relacionamento, desde lá de trás. Então não foi diferente quando Sim. ele veio. Não, e é legal demais, porque assim, eu tive um relacionamento de sociedade com a minha irmã aqui durante os 18 primeiros anos que eu trabalhei com ela. Caramba. E aí depois ela quis sair, eu comprei a parte dela. Uhum. E a gente durante muito tempo, a gente focou num dos pontos que você apanhamos, né? Não focamos, apanhamos muito por falta de conhecimento, por falta de maturidade. Não tivemos nunca uma briga assim, saía um pouco desgastado e tal, e aquele negócio mesmo na cabeça, cara, tanto que ela falou, Fábio, eu não quero mais, eu nasci aqui dentro do escritório, a gente foi uma associação, falou, cara, não tive essa escolha, então, para mim chega, tá? Eu falei, o que eu fiz? Ela falou, não, nada, eu que escolhi ir para um outro lado. Mas o que a gente demorou demais, eu com certeza absoluta, vários e vários sócios aí, que estão olhando a sua relação com o sócio, primeiro, não identificou a questão dos valores, segundo, realmente, Sim. que o ser humano é um ser egocêntrico, então todos têm que administrar e cuidar disso. Mas o outro é o prático, que é assim, no que você é bom, no que eu sou bom, Perfeito. como que a gente vai dividir as casinhas lá, não tem o plano de cargo
Cargos e salários Cargos dos e salários. colaboradores, o seu também tem que ter. Sim, naquilo que sim. você é bom, naquilo que eu deixo só para vocês não baterem Não baterem muito em frente. cabeça. E a gente ficou, talvez, assim, os 5 primeiros anos, porque a gente começou muito jovem aqui, com 20 anos, 18 anos. Nossa. Então a gente lá, até os 25, era tipo meio que tentando fazer a mesma coisa. Aí um tirava. Teve um dia até que eu lembro uma coisa muito simples, gente. Por isso que eu falo que essa é a parte mais simples dos três que ninguém faz. Exato. Uma coisa muito simples é que tinha hora que eu marcava reunião com a minha irmã. Assim. Ela virou e falou assim: a agenda é minha, não é sua. Eu falei: mas como assim? Por que não pode? Ué, você não sabe se eu tenho alguma coisa? Eu falei: puta, é verdade. Assim, sabe uma coisa óbvia. Tá. Mas assim, não, cara, ó, eu vou ver com ela se ela pode te atender, sabe, assim. Então a gente sempre, depois de um tempo, minha irmã mais analítica, tal, ela ficava mais no financeiro, mais ali naquela contadora raiz daquelas, né, mesmo de formação analítica, e eu sempre fui muito mais relacional, comunicador e tal. E aí eu ficava mais pro lado do recursos humanos e do relacionamento com o cliente. E você é mega relacional também, né? Então aí o que aconteceu, cara? Aí parou essa... Acabou esses choques, faísca, né? A faísca. Fala que é o atrito, né? Então, assim, quando você tem uma sociedade, quanto menos atrito, então o que é? Tira o atrito. Sei lá, um exemplo que sempre a gente usa é, cara, o celular pode te tirar a atenção? Sim. Pode. Cara, então afasta o atrito. Afasta o atrito, é verdade. Afasta o atrito. E é simples, né, cara? É, porque se ele estiver na sua mão, no seu bolso, se ele vibrar, tá fácil, né? Tá fácil. Então afasta o atrito. Assim, então, eu não me entendo sobre isso com tal pessoa. Cara, mas então não dá para criar uma regra sobre aquilo para não ter que discutir. Perfeito. Então, perfeito. eu vejo muito isso, assim, ele evitar o atrito fazendo realmente uma descrição do cargo de cada sócio. Sim, resolve o problema, são 2 CEOs lá e conseguiram fazer isso. Como que foi essa transição ou já nasceu assim? Nada. Cara, primeiro, é até engraçado você falar isso. Primeira dificuldade de usar o termo CEO. Ah, sério. Eu também, cara. Acho um negócio fresco do cara. Cara. E assim, hoje... Os caras do pagode, do sertanejo, vai ficar usando CEO CEO do pagode, né? Startup gosta disso. Desculpa, meus grandes amigos de startup. Uma vez eu tava conversando com um e falou assim, não, eu sou o CEO da Space, não sei o quê. Eu falei, legal, mas eu tô fazendo uma proposta para ele, né? Quantos colaboradores você tem? Não, sou só eu, por enquanto. Tá bom, eu vou aprender com você. É um termo que a gente tem que saber o que significa. Exato. É o guardião da cultura. É o guardião da cultura. Já cria a sua cultura. Exato. Mas, cara, o ponto do CEO, não, a gente nem titulava na rede social, nem nada. A real é essa. É muito bacana, eu falo essa meninice, né? Eu falo meninice, essa molecagem que eu e o Lê a gente tem, principalmente, que a gente sempre está disposto para ir para base, para posição. Sim. Não entenda errado isso, uma posição inferior, a gente não tem dificuldade, cara, de ir para de descer para uma operação. De descer para uma operação. Então, para a gente nunca foi importante a titularidade, nunca foi importante isso. Até porque o professor, ele tem o ponto dele que é servir. Sim. Total. Servir a todo momento. Mas, para você criar um time e gerar uma organização via organograma, que é a estrutura da sua empresa... Não é podernograma, né? Não é podernograma, não. É aquela retograma, né? E aí você precisa posicionar, não tem jeito. Total. E eu posso dizer claramente aqui, não é porque é meu amigo Silveira aqui, ó, se você ainda não tem pelo menos, ó, olha para mim, um serviço com esse cara aqui, é porque você não conhece o time dele e não conhece ele, é verdade, né? Meu time arrasa mesmo. Mas... Por isso que eu sei a hora de tirar meu corpo fora. Sabe assim, não é tirar o corpo fora, mas deixar com quem sabe. Exatamente. Tira as mochilinhas, né? Tira as mochilinhas. Mas o que nos trouxe muita organização de verdade é depois que a gente colocou o BPO, o de RH. Bacana. Porque a gente tocava do nosso jeito. Então, muitas coisas, o Leandro, coloca a Juliana, a Jaque, que abraçaram a gente começou do jeito que dava. Sim. Depois que você viu que deu, você começa a aprimorar. Só que você aprimora primeiro, Silveirinha, na área de atuação, no segmento. É o seu core ali, né? Só que quando você vê que o segmento não tem o mesmo sonho que você. Sim. E você tem que trabalhar isso. E o que você faz? Aí você estaciona? Você fica igual todo mundo? Ou você busca conhecimento fora? Foi aí que nós procuramos o quê? Conhecimento fora. Porque a maioria
no ramo de academias, eu entendo por quê. Na educação física não ensina, cara. Educação física não ensina gestão. A educação Sim, física não total. ensina financeiro, não ensina planilha. BPO em academias, cara, isso é quase um ET, cara, isso. Sim, total. E Mas, até para o pessoal entender, o nosso BPO, ele é uma consultoria de RH. exato, A gente exato. fala BPO de RH, porque BPO de é RH. muito tradicional o BPO financeiro, Exato. mas é uma consultoria onde ajuda a estruturar esses processos, né, de gestão de pessoas. Total. E aí a gente vai buscando profissionalismo, né? Assim, profissionalizar aquilo com muito contexto, com muita técnica, né? No sentido assim, cara, por que eu tenho que medir isso? Por que eu tenho que aprimorar esse processo? Por que tenho que ter algumas certas políticas aqui, ou a questão do plano de cargos e salários? Aí é muito mais conectado com gestão de pessoas, Gestão de né? E não pessoas. cálculo trabalhista. Não, cálculo trabalhista não, pelo contrário. E quando a gente entrou com esse corpo, foi fantástico, porque a gente, assim, toda empresa tem processo. Só que o Sim, processo que está na sua cabeça. sim, Só que acontece, uma das perguntas principais, né? Tá, esse processo está na sua cabeça. E se saiu, fulano? sim. O que você vai fazer? Então, o BPO, né, de RH, o time veio ali Uhum. e organizou os processos bonitinhos, porque eu achava, a primeira conversa que eu tive com o time, né, eu falei, não, cara, BPO de RH, já tenho, né, Que é isso, que é né? isso e tal. Mas aí, né, Letícia, né, explicou lá, o time É. inteiro lá, ó, funciona Letícia, assim. se estiver nos ouvindo aí, um abraço, um beijo para você, ó, essa É equipe. isso aí, Lê. Sensacional, viu, Lê? Com certeza, organizou lá a Gente, ela tá casa. aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Isso aqui são 2 atores, viu? Ai, caramba. Ó, e tinha que mandar, senão ela ia bater na gente aqui. Exatamente, Não, ela mas ela tá guardar assistindo. as brincadeiras que a gente não aguenta, né? É. Mas ela é que trabalha. É a nossa sócia hoje desse É braço, sócia, né? Então, exatamente. Tá sócio do negócio hoje. E organizamos. Organizou a casa, organizou todos os processos, cara. Isso te dá mais corpo, total, te libera um tempo para você fazer outras coisas. total. Porque aí você entende que se faltar a pessoa ali, você sabe qual que é o processo. Então, Perfeito. assim, foi uma das maiores sacadas, cara. A É. gente colocar ali o E ele BPO. nasceu, cara, quando a gente percebia que o problema da folha não era na folha, era no RH. Era no RH. Aham. Porque vinha tudo daquele jeito, né? Aí não é a questão do documento ou do dado, mas é a Tá. questão do problema que aquilo iria causar. Sim, sim. Então a gente teve essa sacada em prol a ouvir aquilo que o cliente precisava Tá. e como a gente poderia fazer alguma coisa para contribuir, sendo que a gente já tinha feito essa escola aqui interna, aqui dentro, né? Então a gente já estava com um RH perto do mercado muito robusto, Uhum, assim, uhum. muito validado e, né, e não para, viu? Cara, o negócio é sem fim, a gente E nem vai criando, entende né? Vai direito, criando a mais. gente passa de uma coisa, hoje a gente tem um partner, como que é? Business Business partner. partner. Cara, eu nem sei o que significa, assim, mas, assim, mas é quase uma coach para os meus líderes Pares para de ajudar a gente a negócios, tomar é. umas decisões dentro do nosso braço Cara, de sensacional. RH. Então, assim, Sensacional. pô, teve uma vez que eu estava numa consultoria, não sei se eu contei essa história para você, uma das primeiras encontros que a gente estava implantando a cultura e tal. Aí uma mentora do grupo acelerador falou assim, Fábio, você já precisa de uma business partner. Eu, de comer, né? Ela, não, é uma pessoa estratégica no RH para te ajudar com os líderes e tal. Ah, um dia, quem sabe, pô, a gente estava estruturando o RH aqui, tem um business partner. Business E hoje a partner. gente tem um business E partner. hoje você tem. Olha Pra que você ver a doideira. evolução. E a tendência é essa, né, Fabião? A gente crescer, cara. Sim, Você vai crescendo, você vai descobrindo, você vai e na formando medida da gente. necessidade, E na né? medida da necessidade. Tanto que o BPO de RH, né, a nossa consultoria de RH, ela pode desde te ajudar a estruturar um processo, como a treinar uma pessoa que vai assumir o cargo. Uhum. Então, e tá ali também como um mentor, como uma cadência recorrente para trazer as novidades também, validar aquele processo e sempre trazer algo a mais, né? Essa ideia, a ideia sempre foi somar. Então, fico muito feliz com Não, que é isso, o seu cara. Isso é feedback. isso. Pra gente foi de verdade. Foi uma mão na roda mesmo. E acho que o que antecede essa mão na roda foi entrar pro grupo lá. A gente se conheceu lá no Grupo grupo acelerador, Acelerador, Giants. cara, e investir em conhecimento, assim como você também. E é por isso que a gente avança, né? Total. Então, pegando o gancho lá que nós falamos inicialmente do CEO, então não existia um CEO. Não, Hoje existe um CEO? Sim, hoje existem 2 CEOs, e eu falo que o dono, ele não trabalha na empresa. sim, O dono não trabalha na empresa, porque o dono é uma parte societária que vai responder por ela, sim, certo? Então, onde vem ali o CEO? O CEO são as posições que a gente organiza. O português, claro. O CEO
é aquele, qual problema você vai resolver? O O CEO que nome resolvedor difícil de lá, problema. resolvedor de problema. Eu resolvo um problema, o Leandro outro, aí tem a Juliana que é diretora do financeiro comercial, Sim. resolve outro ali. Isso é essa denominação. Depois de organizar através do RH, o PDI, sabe? PDI, cara. Você falar isso no meu setor, cara, no meu setor que é setor de fitness, cara, falar PDI, isso me enche um pouco também, me enche um pouco de orgulho, né? Sim. Porque eu sempre mirei, Silveirinha, como eu vim de multinacional, eu sempre falei pro Leandro, eu falei, cara, o meu sonho é a minha empresa ter um gap de multinacional. Legal. Ah, mas é academia, mas faz tempo que minha academia não é uma academia. Perfeito. Então, acho que toda empresa, todo empresário tem que olhar para o seu micronegócio como um macro. Porque se você não enxerga como um macro o seu micro, você nunca vai chegar lá na frente, cara. E uma outra sacada é, quando tá menor é mais fácil de organizar. Quando tá menor é mais fácil de organizar. Só que tem que buscar conhecimento, né, Tem que cara? buscar conhecimento. Eu acho que tem duas características primordiais do empresário aí, do empreendedor, do investidor, que assim, aquele senso loucura, que aquele sonho, que aquela pegada que você acredita mais que tudo, e uma outra é sede em conhecimento. Sede de Assim, conhecimento. normalmente, Sede de quem conhecimento. acha que está no topo, uma hora já perde esse topo. O Marcos, até esses dias, ele usou uma terminologia falando pra gente que tudo é um aluguel. Tudo é um aluguel. Então, se você não estiver pagando aquele aluguel, né, no seu conhecimento, cara, eu cheguei num nível máximo de especialista em dança. Tá, para de estudar pra você ver. Para de pagar o aluguel. Se desatualiza. Acabou. Já era. Tá fora do Na mercado. sua casa, com a sua esposa. Perde a casa. Para de pagar o aluguel ali, que é aquilo, a sua presença, tal. Você perde. A sua empresa é a mesma coisa, sucesso, caixa. Né? Para de pagar o preço ali. Então ele falou que tudo é um aluguel. Assim, Tudo ele é fez aluguel. uma Analogia. e ficou muito didática. Verdade. Faz muito sentido, né? Faz cara? total sentido mesmo. Posso partir para um bate-bola aqui? Claro, vambora. Vamos lá. Vamos lá. Tchananã. Lá vem. Robinho, disciplina ou motivação? Cara, motivação. Motivação. Pô, eu ia falar, se você não quiser, eu vou responder para você. Não, porque eu tô motivação, brincando, cara. pela sua pessoa. Motivação, porque eu acredito que da motivação, tendo como primordial a sua energia, a disciplina é uma consequência. Eu brinquei no sentido que você é muito Muito motivado, energético. né? Você é muito motivação. Mas a gente fica meio assim, né? Porque essa disciplina ela é fundamental também, né, cara? Se o cara não manter uma cadência... Vamos dizer, a disciplina de estar motivado todo dia. Pô, é uma disciplina, deixa de ser. Tá motivado. Mesmo não quer, mesmo os meios não permitindo. Exatamente. Vamos lá. Crescimento rápido ou crescimento sustentável? Sustentável. Crescimento sustentável, cara. Não adianta. O grão em grão que a galinha enche o papo, ele é verdadeiro. Porque às vezes você tem um crescimento muito acelerado, só que você não tem a maturidade e a base para sustentar esse crescimento, cara. Isso é fato. Perfeito. Resultado ou processo? Cara, duas perguntas. Hoje, vou responder o Robinho, hoje, processo. Porque o resultado ele é um reflexo do processo. Perfeito. E assim, as tarefas, elas, a gente não pode medir pelo resultado, né? Mas eu já fui um empresário, skin the game. E que é empresário skin the game? Louco, né? O Severinha já foi também, né, Severinha? Vai pras cabeças porque você quer muito o resultado. E aí, às vezes, você se frustra porque você não alcança e não entende que você não alcançou porque não tinha um processo. Perfeito. Estratégia ou execução? Execução. Execução. Vai corrigindo a estratégia. Não existe o melhor momento para você... Porque o que acontece? O que é estratégia? Estratégia é o desenho. Se o desenho não tiver a palavra ação, não vai sair do papel. Perfeito. Inovação ou tradição? Inovação. Cara, eu sou movido, meu sócio sabe muito bem, minha esposa sabe muito bem isso, eu sou movido em avançar, cara. Eu sou movido em trazer o melhor, sou movido em saber que tendência a gente pode avançar na empresa, como que a gente pode evoluir como pessoa. Então me move muito esse ponto da inovação, cara, de verdade. Legal, show. Esse foi o nosso bate-bola. Bate-bola, gostei do bate-bola, hein? Agora eu queria fazer uma pergunta para você. Tá. Pra gente pegar num ponto. Legal. Assim, cara, existe um desafio de ter sócio. Existe. Existe o desafio da loucura, da pandemia e tal, mas existe um grande aí de vocês incorporarem,
introduzirem as esposas no negócio. Entendeu? Total. E, cara, qual o segredo que você acha que é um dos principais para que isso seja saudável? Cara, principalmente entender o papel de casa, que não é o mesmo papel de cobrança na empresa. Legal. O principal. E segundo, cara, são os valores sempre. Sempre os valores. A gente ter muito bem claro de que a empresa é um meio para a gente realizar os nossos sonhos. É o meio. Mas não é o plano primordial para manter o nosso relacionamento, não. Porque primeiro, de nada adianta você ter um bom relacionamento, né? Espelhado totalmente na condição de sucesso da empresa. Não, Sim. porque a empresa vai estar num momento talvez não, eu não falo ruim, Sim. não bom, e você vai ter que em casa extrair isso de outra forma. Perfeito. Não deixar canalizar. Então sucesso é comunicação, é saber muito bem o papel da sua esposa, entender a sua esposa, saber que muitas vezes eu quis espelhar, acho que não só eu, meu sócio pode falar a mesma coisa, depositar nela uma expectativa de que você quer que ela chegue em tal fator. Sim. Não, cara, ela vai chegar onde ela quer. Ela vai traçar o caminho que ela quiser. O caso da minha esposa hoje, por exemplo. A minha esposa, depois que meu filho nasceu, o B nasceu, ela falou, amor, eu acho que o sonho de academia é um sonho seu. Tudo bem se eu não ficar mais na empresa? Sim. Eu falei, cara, é uma decisão sua. É imadura também. Imadura. Eu falei, cara, ok. Até mesmo porque a empresa somos nós somos um time. Sim. Aqui. Sim. Assim como eu preciso de um time, que nós conversamos no almoço. Sim. Um time cuidando do meu backstage, que é o quê? Os processos. Silveira, entenda o seguinte: o homem, a gente tem que levantar essa bandeira, tá? Principalmente os homens, os empresários. Primeiro, evidenciar a mulher. Saber que, cara, o cara que não evidencia quem tá do seu lado todos os dias ali, é um cara que nunca vai ter sucesso, cara. Perfeito. Nunca. E entender os papéis, cara. Quando eu falei de entender o papel, entender que minha esposa, ela tá dando o máximo ali, correndo na semana, comprando com meu filho, levando pra lá, compra as coisas que eu não consigo comprar pra eu estar numa reunião, prepara tudo. E ela hoje assumiu esse papel, entendendo que me deu muito mais produtividade. Eu cresci muito mais com isso. E tudo bem se a esposa também trabalhar na empresa. Sim. Mas não pode esquecer o quê? Em casa, ela é esposa. Sim. Entender o papel dela. E na empresa, ela tem uma posição ali de liderança. Sim. E se esse meio aqui estiver muito bem organizado, entendendo o papel, cara, você vai ter uma gestão em casal de sucesso, cara. Bacana, Fato. bacana. Fato é o que eu acredito. Com certeza. E, cara, a história de vocês é inspiradora. A experiência de vocês é inspiradora. Eu acredito, assim, que deixa uma lição que não é fácil. Não. Continua não sendo. Não. Os caras estão reformando. Estamos reformando. Estão reformando. Empresário, manda aí, quem já passou por uma reforma? Se não, cara, ainda você está muito jovem. E reforma não é fácil, hein? Não, a gente estava conversando na hora do almoço, assim, cara, e aí, qual que vai ser a próxima? Ele falou, pô, tem que dar uns meses aí para eu esquecer o quanto é ruim. Exatamente. Aí depois você lembra, né? Você começa de novo. Vamos avançar mais um pouquinho, né? Robinho, obrigado por esse bate-papo. Você é um cara que realmente, assim, é nítido a sua energia e ela realmente contagia. Contagia mesmo, então é muito bom sempre estar do seu lado, viu? Obrigado, eu que diga, meu irmão, eu que agradeço a parceria de sempre. E sabe o que eu falo sempre, isso é uma inspiração, principalmente pela humildade que você tem. Acho que desde o tempo que nós nos conectamos pelo nosso mastermind, você é esse cara simples que tem esse ritmo nosso do interior, né, que é bacana, entusiasta, e eu fiquei muito orgulhoso de conhecer o seu negócio aqui, que a gente fala muito nos nossos bastidores, mas a sua comunicação para um negócio que você construiu, cara, é muito grande, cara. Obrigado. É muito grande e não tenho, já vou falar publicamente aqui, ó. Publicamente vou colocar ele saia justa aqui. Se você que é contador, tá? E quer de verdade ter uma mentoria com um cara que sabe o passo a passo, do pequeno até o grande. E hoje você tá um cara que tá em pleno crescimento. Manda mensagem, escreve nos bastidores. Silveira, põe assim, ó. Eu quero. Escreve assim, ó. Escreve assim, ó. Mentoria. Porque eu tenho certeza que o know-how dele vai te levar para o próximo nível. Pô, amém, cara. Quem sabe? E o mais importante também é contribuir de alguma forma, né? Eu servir, acho que né, isso cara? é inspirador. Servir. Eu falo sempre, né? Deus sempre no plano, cara. Deus sempre no plano como o primeiro contato, e o resto é você dobrar a camisa, suar e ir pra frente. Né? Obrigado Satisfação, meu irmão. Satisfação. Tamo junto, hein? Empresários, pode contar sempre. Tamo junto. Até a próxima. Isso aí.